Você já se sentiu cansado de orar? Já pensou que Deus não está ouvindo? Eu também me senti assim, mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade eterna. O Senhor Deus nunca se cansa de ouvir. O amor dele é maior que toda dor que a humanidade carrega. Nesta oração, eu intercedo por vidas, profissões, histórias reais, inclusive a sua. Então pare tudo por um instante e ore comigo. Algo profundo pode acontecer agora. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado e nosso Salvador eterno, eu entro agora em oração com temor, reverência e confiança. Não venho por mérito algum, mas pela graça que o Senhor derramou sobre nós na cruz. Venho clamar como um servo necessitado, como alguém que crê que a tua bondade é maior do que as dores que enfrentamos e que o teu amor cobre multidões de falhas. Senhor, ouve este clamor que não é apenas meu, mas é de milhões que precisam da tua intervenção hoje. Senhor, olha com compaixão para os que saem cedo de casa em busca do pão de cada dia. Muitos acordam ainda com o corpo cansado, mas se levantam porque precisam sustentar filhos, pagar dívidas, cumprir responsabilidades. Lembra-te, Senhor, dos trabalhadores da construção civil, dos pedreiros, serventes, engenheiros e mestres de obras. Que o Senhor os guarde nos andaimes, nos telhados, nas escavações. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 1. Que cada um deles seja protegido pelo teu braço forte. Lembra-te, Senhor, dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e cuidadores. Tantos deles choram silenciosamente ao ver a dor dos outros. Estão esgotados, Senhor, emocionalmente drenados, mas seguem firmes. Fortalece os que cuidam, cura os que tratam, sustenta os que aliviam a dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Que eles sintam a tua mão sobre cada plantão, cada sala de cirurgia, cada UTI, cada consulta. Senhor amado, clamo pelos professores e educadores, homens e mulheres que ensinam com dedicação, mesmo sem o reconhecimento que merecem. Sustenta-os nas salas de aula, dá-lhes sabedoria para instruir e graça para lidar com cada desafio. Que a semente que eles plantam em cada aluno floresça. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Dá a eles ânimo renovado todos os dias. Senhor dos exércitos, lembra-te dos motoristas e entregadores, os que dirigem ônibus, caminhões, motos, aplicativos e estão diariamente nas ruas enfrentando trânsito, riscos, pressa e estresse. Guarda-os do acidente, livra-os do mal. Dá paciência, foco, equilíbrio, que cada trajeto seja conduzido pelas tuas mãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, 1, 3. Que eles sintam tua presença em cada curva e em cada freada. Senhor fiel, intercedo pelos comerciantes, lojistas, vendedores autônomos e ambulantes. Muitos não sabem o que será do amanhã. A incerteza financeira machuca a alma, mas tu és o Deus que abre portas onde não há caminho. Prospere a obra das mãos deles, envia clientes, dá sabedoria nas decisões, graça no trato com o público. O Senhor firmará o trabalho das tuas mãos, sim, confirmará a obra das tuas mãos. Salmos 90:17. Senhor Santo, visita os agricultores, os lavradores, os que trabalham com a terra. Dá chuva na hora certa, protege as plantações, abençoa as colheitas. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. Salmos 85:12. Que não falte sustento na casa dos que trabalham de sol a sol, com as mãos calejadas e o coração grato.
Que eles sintam que o Senhor se importa com cada enxada e cada grão de trigo. Senhor glorioso, olha pelos artistas, músicos, escritores, produtores, editores e criadores de conteúdo. Muitos estão em crise de identidade, lutando contra a solidão e a dúvida. Dá sentido ao dom que colocaste neles. Usa-os para o bem, para inspirar, para edificar. Que não se percam nos aplausos, nem se afoguem no silêncio. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses 3:23. Senhor de toda luz, abençoa os eletricistas, encanadores, técnicos e trabalhadores manuais que mantêm o mundo funcionando nos bastidores. Que eles sejam lembrados, respeitados e recompensados. Protege-os dos choques, dos cortes, dos riscos invisíveis. A recompensa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:2. Sustenta os que sustentam os outros em silêncio. Senhor eterno, clamo pelos policiais, bombeiros, guardas civis e agentes de segurança. Muitos saem para o turno sem saber se voltarão. Protege-os da maldade, do engano, do perigo súbito. Dá sabedoria nas decisões, humanidade nas ações e livramento nas batalhas. O Senhor é refúgio para o oprimido, uma torre segura na hora da adversidade. Salmos 9:9. Senhor Deus, fonte de toda justiça e compaixão, lembra-te dos advogados, promotores, juízes, defensores públicos e todos que lidam com a lei dos homens. Dá a eles integridade, temor ao teu nome e discernimento para aplicar a justiça com equidade. Que não sejam corrompidos pelo poder, nem endurecidos pela rotina. Praticai o direito, amai a misericórdia e andai humildemente com o vosso Deus. Miqueias 6:8. Que a justiça dos céus influencie cada decisão nos tribunais da terra. Pai de amor, visita os administradores, contadores, analistas, gerentes e coordenadores que lidam com metas, finanças, planilhas e pressões invisíveis. Que eles não percam o coração em meio aos números, que não se tornem frios em meio às metas. Dá equilíbrio entre produtividade e paz interior. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Que o Senhor esteja no planejamento, no relatório e na meta final. Senhor dos exércitos celestiais, intercedo pelos militares, soldados, oficiais das forças armadas. Guarda seus passos, livra-os do medo e do trauma, e que o coração deles não se endureça com a guerra, nem se perca no orgulho. Que haja honra e humildade no mesmo peito. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 27. Deus que sustenta as estruturas. Clamo pelos arquitetos, designers, engenheiros civis, mecânicos, eletrônicos, de software, de produção. Dá-lhes sabedoria do alto para desenhar, projetar e construir com excelência. Que toda obra nasça com propósito e ética. Pela sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Provérbios 24:3. Que seus talentos sejam consagrados ao teu reino. Senhor que conhece os segredos do corpo humano, lembra-te dos dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, biomédicos e todos que atuam na saúde integral. Capacita cada um com ciência e compaixão, com conhecimento e empatia. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Salmos 41:3. Que sejam instrumentos da cura que vem do alto. Senhor eterno, visita os jornalistas, comunicadores, apresentadores, locutores, editores de vídeo, fotógrafos, cinegrafistas e todos que trabalham com a palavra e a imagem. Que a verdade jamais seja sacrificada por audiência. Que a voz deles seja usada para anunciar a justiça, expor o mal e inspirar o bem.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Que toda lente e todo microfone sejam usados com temor e integridade. Senhor, clamo pelos profissionais da limpeza, faxineiros, zeladores, garis, diaristas, auxiliares de serviços gerais. Que nenhum deles se sinta invisível ou indigno. Honra os que limpam o que ninguém vê, os que servem onde poucos reconhecem. O maior entre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Que cada vassoura, pano e sabão sejam usados com dignidade e recompensa. Pai de bondade, lembra-te dos pais e mães que trabalham em casa, cuidando dos filhos, lavando, cozinhando, ensinando. Que jamais se sintam apenas donas ou donos de casa. Que saibam o valor eterno do que fazem. A mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14:1. Que toda renúncia seja reconhecida pelo céu, que os filhos vejam, que os esposos valorizem, que o Senhor recompense em dobro. Senhor fiel, intercedo pelos bancários, operadores de caixa, atendentes, recepcionistas, secretárias, telefonistas, profissionais do atendimento. Que tenham paciência com os clientes, ânimo para os dias longos e alegria nos pequenos detalhes. O servo do Senhor não deve contender, mas deve ser manso para com todos, segundo Timóteo 2:24. Que mesmo nos atendimentos repetitivos, eles sintam que fazem algo que importa. Senhor, que conhece o íntimo do ser humano, visita os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros e cuidadores emocionais. Muitos deles carregam as dores dos outros sem tempo para tratar das próprias feridas. Cura os curadores, abraça os que acolhem. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Que nunca lhes falte esperança ao transmitir esperança. Senhor, lembra-te dos cozinheiros, chefes auxiliares de cozinha, garçons, atendentes de lanchonete, entregadores de alimento. Abençoa cada refeição preparada com esforço, que haja fartura onde hoje há escassez. O Senhor é quem dá o alimento a cada criatura, pois seu amor dura para sempre. Salmos 136:25. Que até os pequenos lanches carreguem um toque do teu cuidado. Senhor de toda ciência, intercedo pelos cientistas, pesquisadores, laboratoristas, inventores e acadêmicos. Dá-lhes discernimento para não se perderem no orgulho do saber. Que cada descoberta seja instrumento de vida, nunca de destruição. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Que a sabedoria do alto reine sobre todo o conhecimento humano. Senhor, clamo pelos técnicos em informática, programadores, analistas de sistemas, desenvolvedores, profissionais de TI, que trabalham muitas vezes nas madrugadas para manter o mundo digital funcionando. Dá-lhes descanso, organização e direção. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Que saibam separar tempo para a alma, não apenas para as telas. Senhor Santo, lembra-te dos artistas de rua, artesãos, pintores, escultores, poetas, ilustradores e todos que transformam matéria em beleza. Que não se deixem contaminar pela vaidade, nem desanimar pela falta de valorização. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Salmos 156. Que sua arte louve ao Senhor, mesmo sem palavras. Senhor Deus, cuja presença não se limita ao templo nem ao horário comercial, eu clamo agora por aqueles que trabalham enquanto o mundo dorme. Guarda os vigilantes noturnos, os seguranças, os plantonistas, os socorristas, os motoristas de madrugada, os porteiros solitários. Que o teu Espírito os envolva como um manto na escuridão. Que cada hora silenciosa seja vigiada por anjos. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua. Salmos 121:5-6.
Que a tua presença seja o relógio que os mantém firmes até o amanhecer. Senhor da provisão, lembra-te dos trabalhadores do comércio, os balconistas, os caixas, os atendentes de mercado, os repositores, os gerentes de loja. Muitos passam o dia inteiro de pé, sorrindo para quem nem os enxerga. Que recebam do alto a força que o cansaço da terra tenta tirar. O trabalhador merece o seu salário. Lucas 10, 7. E mais do que salário, que mereçam honra, descanso e dignidade. Senhor da esperança, visita os desempregados, os que já bateram em muitas portas, os que preenchem currículos com lágrimas, os que perderam o chão, mas ainda dobram os joelhos. Lembra-te deles, Senhor. Abre as portas que os homens fecharam. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 25. Toca corações, gera conexões e providencia milagres de sustento. Pai de misericórdia, intercedo pelos garis, catadores de material reciclável, coletores de lixo, profissões que tantos ignoram, mas que sustentam o equilíbrio de nossas cidades. Dá a eles saúde, respeito, estabilidade e alegria. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Colossenses 3:23. Que sintam o valor eterno de seus trabalhos, mesmo quando não são aplaudidos. Senhor da criação, lembra-te dos pescadores, marinheiros, barqueiros, pilotos e tripulações, que enfrentam mar, vento e riscos invisíveis para levar alimento, pessoas e cargas. Que os oceanos não sejam túmulos, mas caminhos de provisão. Os que descem ao mar em navios, veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Salmos 107, 23, 24. Que vejam tua mão mesmo em meio às tempestades. Senhor, que cura as feridas mais profundas. Visita os cuidadores de idosos, os acompanhantes, os assistentes sociais, os voluntários em abrigos, orfanatos, asilos, casas de recuperação. Que cada gesto de cuidado escondido seja notado pelo céu. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Que se sintam abraçados pelo próprio Cristo enquanto abraçam os esquecidos. Senhor da verdade, intercedo por líderes religiosos que pregam, aconselham, visitam, ensinam e conduzem almas cansadas. Fortalece os pastores, missionários, líderes de célula, evangelistas, mestres, capelães, intercessores. Livra-os do orgulho, da solidão e do esgotamento espiritual. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Que nunca se esqueçam que são servos e que a força deles vem do Senhor e não da multidão. Deus da esperança, visita os estudantes, das crianças às universidades, dos cursos livres aos concursos públicos. Dá foco, memória, inteligência, fé e propósito. Que cada caderno seja altar, que cada prova seja uma chance de superação. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, 7. Que o Senhor seja o mestre de cada um e que todo o conhecimento seja consagrado ao teu reino. Senhor da eternidade, lembra-te dos aposentados. Muitos sentem que foram deixados de lado, mas tu jamais os esqueces. Sustenta os que cuidaram da sociedade por décadas. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmos 92, 14. Que se sintam úteis, ouvidos, valorizados, que o tempo deles seja cheio de paz e alegria. Senhor das portas abertas, visita os imigrantes e refugiados, os que deixaram tudo para trás em busca de paz, pão ou liberdade. Dá acolhimento, documentação, trabalho e dignidade. O estrangeiro que peregrina convosco vos será como o natural entre vós. Levítico 19:34. Que encontrem abrigo e respeito onde antes havia rejeição. Senhor que conhece o oculto, intercedo agora pelos que trabalham escondidos.
os que não têm carteira assinada, os que vivem de bicos, de arte, de esforço, os que ninguém lembra, mas o Senhor vê. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 3, 4. Que sintam que o céu os honra onde o mundo os ignora. Senhor Deus Todo-Poderoso, clamo pelos profissionais da beleza, barbeiros, cabeleireiras, esteticistas, maquiadoras, manicures, que não sejam pressionados pela vaidade do mundo, mas que vejam beleza também nas conversas, no toque, no cuidado. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Que cada atendimento leve paz e autoestima verdadeira. Senhor de toda compaixão, olha pelos cuidadores de animais, veterinários, protetores, tratadores, ONGs de resgate. A criação também geme por redenção. O justo atenta para a vida dos seus animais. Provérbios 12, 10. Que esses profissionais encontrem força mesmo quando não têm retorno financeiro, pois fazem por amor. Senhor dos tempos e estações, eu clamo agora por quem trabalha com eventos, festas, cenografia, iluminação, decoração, buffet, cerimonial, sonorização, montagem. Profissionais que vivem de datas, de celebrações alheias, mas muitas vezes choram sozinhos quando a festa acaba. Sustenta os que fazem sorrir sem tempo de cuidar do próprio coração. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Que cada evento seja abençoado e que o Senhor celebre junto com eles na alma, não só no ambiente. Deus de sabedoria, intercedo por professores de idiomas, tradutores, intérpretes, revisores, redatores, escritores. Que cada palavra dita ou escrita seja usada para edificar, para ensinar, para salvar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Que eles jamais percam a paixão pela linguagem que transforma e comunica a vida. Senhor, lembra-te dos bancários e profissionais de seguros, dos que lidam com contratos, cálculos, números e riscos, que a frieza dos sistemas não endureça seus corações. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16, 8. Que a ética vença a ganância e a justiça vença a pressa. Senhor de todas as vocações, olha pelos corretores de imóveis, peritos, avaliadores, engenheiros de segurança, fiscais e auditores. Que a verdade nunca seja vendida, que a justiça nunca seja negociada. Pesos e balanças justos pertencem ao Senhor. Provérbios 16, 11. Que cada negociação seja feita com transparência e temor. Pai eterno, intercedo por costureiras, estilistas, modelistas, alfaiates, bordadeiras, designers de moda. Que suas mãos sejam como agulhas de esperança, unindo tecidos e curando histórias. Ela trabalha com as mãos e com prazer, e veste-se de força e dignidade. Provérbios 31, 13 e 25. Que suas obras vistam mais do que corpos, vistam almas com beleza, dignidade e paz. Senhor glorioso, visita os marceneiros, carpinteiros, torneiros, serralheiros, serradores, funileiros e todos os que trabalham com madeira, ferro e ferramentas. Que cada prego fixado, cada peça moldada, cada porta construída seja um reflexo da tua criação. Isaías 41, 7. O carpinteiro animou ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna. Que o Senhor seja o arquiteto invisível de cada detalhe. Senhor dos céus e da terra, intercedo pelos aeroviários, controladores de voo, comissários de bordo, pilotos, taxistas, ferroviários, metroviários, trabalhadores do transporte. Livra-os de tragédias, de falhas humanas, de cansaço. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.
Salmos 91:11. Que cada jornada, por mais longa, seja protegida por tua mão invisível. Senhor da Justiça, intercedo por defensores da infância, conselheiros tutelares, assistentes sociais, líderes de ONG, ativistas de direitos humanos. Que a força deles nunca venha do ativismo vazio, mas da compaixão que move o céu. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1:17. Que eles sejam luz em territórios sombrios. Agora, Senhor, com todo temor e reverência, clamo pelas estações da alma. De manhã, quando a esperança ainda desperta, cobre-nos com teu favor. Guia-nos desde os primeiros pensamentos. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã. Salmos 143:8. Que o primeiro suspiro do dia seja para ti e que nenhuma ansiedade domine antes da tua paz. À tarde, quando o calor das tarefas pesa sobre os ombros, renova-nos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Que mesmo cansados, sejamos sustentados por tuas mãos invisíveis. À noite, quando tudo silencia e as vozes cessam, consola os corações inquietos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Que a insônia seja vencida pela confiança e que os medos sejam dissolvidos pela presença. E de madrugada, Senhor, quando o mundo parece esquecer, lembra-te dos que choram, dos que oram, dos que velam, dos que sentem solidão, dos que trabalham no escuro, dos que não têm com quem conversar. Que a tua glória invada as madrugadas. À meia-noite me levantarei para te louvar. Salmos 119:62. Que as lágrimas não sejam em vão, que o clamor secreto seja ouvido. Senhor Deus, esta oração é por todos os que respiram e batalham, pelos que trabalham fora e pelos que sustentam dentro, pelos que acordam cedo e pelos que ainda nem conseguiram dormir, pelos que têm crachá e pelos que têm calos nas mãos, pelos que sonham com estabilidade e pelos que já pensaram em desistir. Levanta os que caíram, restaura os que se perderam, renova os que se desgastaram, liberta os que estão presos no medo, na injustiça, no vício, na solidão, na culpa, no pecado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que esta oração alcance lugares onde nenhuma palavra humana poderia chegar. Lembra-te, Senhor, dos profissionais autônomos que vivem da instabilidade, cabeleireiros que veem seus salões esvaziarem, costureiras que dependem de encomendas, prestadores de serviço que vivem de indicações. Muitos choram sozinhos quando o mês fecha no vermelho. Dá sabedoria, prosperidade e direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Que cada decisão profissional comece no altar. Senhor de justiça e misericórdia, intercedo pelos que vendem nas feiras, nas calçadas, nos trens, nos sinais de trânsito. Vendedores ambulantes, artesãos de rua, pequenos comerciantes que não têm vitrines bonitas, mas têm fé e dignidade. Que o Senhor abençoe a cada bom dia, a cada mercadoria vendida com honestidade. O Senhor abre a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Salmos 145:16. Que a mão do Senhor abra oportunidades que o mundo tenta fechar. Senhor que acolhe os cansados, lembra-te dos que cuidam de pessoas com deficiência, pais, mães, irmãos, cuidadores, educadores especiais. Muitos deles estão exaustos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, mas seguem firmes, porque o amor supera o cansaço. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10.
Que o Senhor renove forças como as da águia e transforme o cansaço em esperança. Senhor da verdade, visita os que trabalham com redes sociais, com vídeos, edição, escrita, narração, influenciadores que decidiram usar seus dons para te honrar. Que não se corrompam por números, mas sejam guiados pelo Espírito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Que a verdade do Evangelho vença o algoritmo da vaidade. Senhor da eternidade, intercedo pelos que trabalham no silêncio dos bastidores, os que limpam templos, testam microfones, cuidam das crianças na igreja, preparam o café, distribuem as cadeiras. Que nunca se esqueçam, o céu observa tudo. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:4. Que haja honra onde há serviço oculto. Senhor dos dons e talentos, lembra-te dos cantores, compositores, músicos cristãos que evangelizam através da adoração. Que não se percam no brilho dos palcos, mas permaneçam no lugar secreto da adoração verdadeira. Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Que cada nota tocada seja uma flecha de luz contra as trevas. Senhor dos corações inquietos, intercedo pelos que estão confusos sobre sua vocação. Jovens inseguros, adultos frustrados, idosos ainda em busca de um propósito. Que o Senhor traga clareza, direção e paz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Que cada vida descubra o propósito que vem do céu, não apenas o que a sociedade impõe. Senhor da restauração, visita os que voltaram para casa hoje derrotados, os que ouviram um não em uma entrevista, os que foram humilhados por um cliente, os que receberam críticas injustas. Cura o coração ferido, restaura a dignidade abalada. Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão. Salmos 126:5. Que as lágrimas de hoje reguem os milagres de amanhã. Senhor que tudo vê, intercedo agora por aqueles que vivem sob pressão, metas inalcançáveis, cobrança constante, profissionais de vendas, líderes de equipe, empresários endividados, servidores públicos desmotivados. Traz equilíbrio emocional, saúde mental e visão espiritual, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Que a paz que excede todo o entendimento cubra a mente e o coração de cada um. E por fim, Senhor, eu clamo pelas almas que já não sentem mais esperança no trabalho nem em si mesmas, que pensam que fracassaram, que acham que não têm mais forças para tentar de novo, que contemplam a ideia de desistir do projeto, da carreira, da vida. Senhor, salva essas vidas, intervém agora, entra na mente, na alma, na rotina, mostra que ainda há caminho, mostra que o Senhor nunca os abandonou. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Que mesmo no deserto floresça uma nova estação. Senhor, que esta oração continue ecoando mesmo depois que a voz se calar. Que ela encontre corações famintos, almas sedentas, mentes cansadas. Que ela atravesse fronteiras, toque celulares, entre em hospitais, escritórios, escolas, ruas, becos, favelas, mansões. Que o Senhor a leve onde nenhum homem pode alcançar. Que cada profissão te glorifique, que cada dom volte para ti, que cada jornada se curve diante do teu trono. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro Santo, o Justo, o Salvador que virá, eu oro, eu clamo, eu intercedo ao Senhor da cruz e da ressurreição, o Salvador dos homens, o Rei que virá, eu clamo. Que o Senhor seja glorificado em cada vida, em cada hora do dia ou da noite. Que vidas sejam transformadas, que almas sejam salvas e que esta intercessão gere frutos eternos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que também está cansado, sobrecarregado ou invisível. Ore por ele. Marque essa pessoa. Comente aqui a sua profissão ou o seu pedido de oração. Se inscreva neste canal se deseja ouvir orações verdadeiras, com reverência e fé. Aqui, exaltamos a Jesus Cristo como Senhor e buscamos consolar almas através da verdade. Que o Senhor te fortaleça onde ninguém vê, que Ele te sustente onde ninguém pode. E que esta oração te acompanhe de manhã, à tarde, à noite e até na madrugada, em nome de Jesus Cristo. Amém.